Olá, eu sou o professor Emerson Pistori, da Universidade Católica Dom Bosco, e vou apresentar nesse vídeo as principais etapas de um sistema de visão computacional. Eu agrupei, né, essas etapas em 6 grupos. É, Existem variações em relação a isso. A visão computacional é uma área relativamente nova em relação às outras áreas de conhecimento. Então existem ainda os fundamentos ainda estão sendo aprimorados, né? Tem muita coisa já feita, né? É uma área que já tem produtos, tudo. Tem um outro vídeo falando sobre isso. Mas dependendo do livro que você for ler, você não vai achar exatamente essas mesmas etapas. Mas essas são das etapas que mais aparecem e fruto aí dos trabalhos que eu venho desenvolvendo na área. Essas são as etapas que eu conheço melhor. Então eu vou me concentrar nessas etapas, que começa aqui pela captura, armazenamento, né, melhoramento, segmentação, extração, seleção e redução de atributos, rastreamento e o reconhecimento de padrões, né, que por si só é uma área, né, de conhecimento, mas que vocês vão ver é bastante importante em visão computacional, particularmente importante nessa área. Então vou começar com a primeira, né, chamo aqui de a grande etapa aí de um sistema de visão computacional, justamente a captura, né, das imagens. Um sistema de visão computacional trabalha com imagens. E, geralmente a gente tem uma visão bastante restrita do tipo de imagem que o sistema desse pode lidar. Então, eu coloquei alguns slides mostrando a amplitude, né, dos dispositivos de captura disponíveis. Alguns muito conhecidos, né, câmeras digitais, smartphone, tablets. Você tem câmeras de infravermelho e segurança. Você tem hoje já câmeras para capturar imagens, né, depois produzir filmes em 3D. Você tem as webcams dos laptops, dos computadores. Você tem dispositivos mais antigos, né, com câmeras analógicas. Você tem placas para pegar imagens antigas e digitalizar as placas. Um scanner, né, capaz de produzir imagens também. Esses são alguns dos aparelhos aí que podem ser usados na captura e que vão influenciar muito, né, depois o sistema de visão computacional. Então essa é uma etapa importante, tem que se tomar muito cuidado. Algumas vezes você não vai poder decidir, né, sobre o equipamento, né, você já tem que resolver o problema e o equipamento já está. Mas às vezes você vai poder ter um certo controle sobre o equipamento, e aí vale a pena você gastar um tempo com isso. E aqui algumas imagens alguns dispositivos que você não encontra tão facilmente no dia a dia, mas que a maioria de vocês devem conhecer, né? A ressonância magnética produz entrada para sistemas de visão computacional, raio-x, imagens de satélite. Tem muita aplicação para visão computacional, processando imagens capturadas por esses aviões. Agora você tem aviões que são guiados por controle remoto, né, que você tem muitos tipos de imagens aéreas. Está sendo cada vez mais fácil produzir esse tipo de imagem. Na área da biotecnologia, da genética, você tem uma série de equipamentos que produzem imagens que podem servir de entrada para um sistema de visão computacional. Microscópio, telescópio. Você tem o carro da Google aí que captura imagens para o Street View, né, que é uma câmera. Essa câmera aqui é um dos modelos usados, que captura imagens praticamente em 360 graus. Então você vai ter aí uma grande variedade de imagens. Além da captura, né, você tem também o equipamento de captura em si, né, que vai produzir a imagem, né, digital, que depois vai ser processada. Você tem um ambiente em que essa imagem é produzida, que também é muito importante. O tipo de iluminação que você vai utilizar. Você tem vários tipos de iluminações, naturais e não naturais, né? Você tem... Isso geralmente é subestimado, mas não pode ser, porque se você muda o tipo de iluminação, você muda. Isso aqui é um gráfico aqui para quem gosta de parte de física, né, da luz. Você muda completamente a configuração da imagem que vai ser produzida, que o sistema vai ter que lidar depois.
Você tem as lentes, né, de diversos dispositivos que você pode acoplar ao seu dispositivo de captura, que também vai influenciar nessa imagem. Então, é outro ponto aí, né, de um sistema de visão computacional que deve ser analisado com cuidado. Essa imagem pode ter que ser transmitida de alguma maneira, né, do ponto onde ela é capturada para onde ela vai ser processada. Também é um problema importante. Você tem aqui um exemplo extremo, né, uma sonda em Marte enviando imagens. Você tem que armazenar essa imagem, e tem vários tipos de formato de arquivo, você já deve ter lidado um pouco com isso, JPEG, GIF, TIFF. Você tem, às vezes, imagens muito grandes, tem que ser utilizado algum algoritmo de compactação da imagem. Essa compactação pode gerar perdas de informação na imagem, e você tem que levar isso em consideração também. Geralmente você tem que configurar sua câmera para gerar a imagem sem compactação, para não perder informação. Depois, se você analisar o sistema, analisar os resultados, aí você pode sim, de repente, optar por algum tipo de compactação para não ter que trabalhar com imagens muito grandes, mas você não pode deixar de considerar isso. Imagens e vídeo também tem várias formas de compactar, né, que seria reduzir o tamanho da imagem. E nessa redução pode ser que justamente a informação que você precisa para resolver determinado problema você está perdendo. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem uma fase importante, né, nessas etapas iniciais aqui, relacionadas muito com a captura. Você pode ter as configurações das câmeras, você pode ter várias câmeras, né, e você pode posicionar essas câmeras de formas diferentes. Então isso pode influenciar também o sistema, o ângulo, né, do objeto que precisa ser reconhecido, por exemplo, em relação à câmera, você pode facilitar isso posicionando melhor essas câmeras, encontrando um posicionamento bom. Você tem, né, coloquei aqui nessas etapas iniciais também a calibração. Você encontra livros falando sobre isso, né, capítulos inteiros de livros. Que você tem essa câmera, mas essas câmeras, elas geralmente, né, você vai ter a posição dessa câmera e ela tem uma série de distorção, né, relacionadas com o tipo de tecnologia usada para fazer isso. Então alguma coisa que é uma linha reta, a hora que chega ali para a câmera, duas linhas paralelas não vão chegar paralelas, tem toda a questão de perspectiva, né? Então tem uma série de propriedades da câmera que precisam ser estudadas, e se você tem um sistema que precisa fazer medições, né, no espaço, calcular tamanhos, né, você tem que de alguma forma calibrar o seu sistema para que as medições que o seu sistema fizer possam ser apresentadas, né, de forma adequada, né, em centímetros, em metros, e que se você tem os cantos, pega aquele exemplo extremo aqui, né, dessas imagens bem distorcidas, tá vendo? Quer dizer, que você era para estar reto. Então você tem aí algoritmos para tentar reverter essas distorções, né, e chegar da melhor forma aí na informação correta, né, diminuir isso. E aí você, segundo grande grupo aqui, a segunda grande etapa que eu coloquei aqui, envolve melhorar essa imagem. Geralmente essa etapa é o que a gente chama alguns chamam de processamento digital da imagem. Você não vai ainda, o seu sistema ainda não vai chegar na informação em si ou no resultado, mas vai tentar fazer transformações nessa imagem para facilitar as próximas etapas do sistema. Então você tem uma série de algoritmos para reduzir ruído. Reparem que, né, tem algumas linhas aqui nessa imagem. Elas têm algoritmos que conseguem diminuir isso. Dependendo webcams, aquelas primeiras webcams, né, você tinha bastante ruído na imagem. Esse ruído pode ser gerado pelo próprio dispositivo, aí tem toda a parte eletrônica do dispositivo, a parte da compactação, a parte da transmissão, o próprio ambiente, né? Você pode ter sombras, né, que podem atrapalhar o processamento, né? Você pode ter variação na iluminação, né? Você tem uma luz que apaga e acende muito rapidamente, né? E você tem objetos se movimentando e gerando
ruído. Então tem várias formas, né, vários tipos de ruído. E aí você tem os algoritmos que a gente chama de suavização, que tentam diminuir esse ruído. Você tem uma área chamada de detecção de bordas. Você pegar uma imagem colorida, né? Você tem uma série de detalhes que às vezes, por problema que você quer resolver, não são relevantes. Às vezes, se você conseguisse só a borda, né, você já eliminaria um monte de informação irrelevante que poderia ser ruído. Você está diminuindo a quantidade de informação e de repente você consegue manter aquela informação que é relevante para o processamento. Então você tem toda uma série de algoritmos de detecção de bordas que podem ser explorados por um sistema de visão computacional. Você tem, isso aqui também é uma área importante, trabalho pouco com isso e certamente merece bastante atenção. E a parte de visão estéreo, se você tem à sua disposição duas câmeras, né, você pode, assim como o olho, né, nós temos dois olhos, um dos motivos é para que a gente possa ter essa noção de profundidade das coisas, a distância das coisas em relação a nós, né, aos nossos olhos ou em relação à câmera. Então com duas câmeras você consegue. Não é simples, tem uma série de problemas envolvidos nisso, mas é uma área chamada visão estéreo, que você consegue informação da distância dos objetos em relação à câmera, e dependendo do problema isso pode ou não ser relevante. Nem todas essas etapas são utilizadas em todos os sistemas, mas é importante você conhecer, né, saber que elas existem para poder tomar uma decisão depois se vale a pena ou não utilizar uma dessas etapas no seu sistema. Aí tem uma terceira etapa, que grande etapa, que seria de segmentação da imagem, que é onde você vai tentar dividir, né, essa imagem, ou particionar a sua imagem. Aqui tem uma linha, né, tentando deixar em cada partição dessa grupos de objetos diferentes, ou que sejam do seu interesse. Por exemplo, aqui, né, o seu problema é detectar a pele humana. De alguma maneira você precisa trabalhar com a pele humana, você vai fazer algum processamento. Então você tem uma imagem de uma pessoa e só te interessa no sistema a região de pele. Então você tem algoritmos aí. Nesse caso aqui ele vai pegar a imagem e vai, como se fosse dividir em duas partições. Essa parte branca aqui que seria onde não tem pele, e essa outra parte onde é mostrada a pele, né? É claro que tem o algoritmo não é perfeito, tem parte que não é pele, mas que ele não acerta. Mas aqui é um exemplo do que é a segmentação. Quer dizer, segmentar, criar segmentos nessa sua imagem original, que vai depender do problema, né, o que cada segmento desse significa. Aqui nesse outro caso você tem um problema de identificar animais, por exemplo. Você quer saber qual é o animal. Quer dizer, o fundo não interessa para saber qual é o animal. Quer dizer, pode não interessar, né? De repente pode ser uma informação importante também. Mas segmentar seria delimitar na imagem as regiões, para depois você saber, de repente essa aqui é a que te interessa. Agora, se é um problema para contar, por exemplo, a quantidade de animais, essa segmentação já não é tão boa. Ela colocou todas as duas zebras aqui no mesmo segmento e deixou para fora aqui todo o fundo, mas de repente a segmentação poderia ser cada zebra num segmento, cada zebra no seu grupo. Aí você pode ter aqui células ou imagens aqui, ele está segmentando esse risco aqui, ó. Cada diferente tipo de célula poderia estar num segmento diferente. Isso aqui são grãos, né? Ele separou aqui os amarelos dos verdes. Imagem de satélite, ó. Reparem aqui, ó. Ele criou esses segmentos, esses limites aqui, tentando separar as regiões diferentes. Aí você tem mata, você tem região devastada. Claro, essa segmentação ela depende muito do problema que você quer resolver. Isso aqui poderia ser interessante ou não. De repente você poderia ter só dois segmentos. Seu problema é contar aqui, medir a área de floresta, né? Então de repente você poderia ter esse segmento aqui e todo o restante um outro segmento. Então, a própria quantidade de segmentos depende do problema. Quando você precisa dividir só em dois grandes segmentos, você vai ter, por exemplo, o fundo e a frente da imagem, aqui na pele, né? Ou aqui nesses objetos aqui, tá vendo? Você tem uma parte preta e uma parte branca. A parte branca são objetos, que de repente você quer medir esses objetos, identificar objetos, e a parte preta seria as coisas que não são objetos. Isso é chamado de binarização. Então, binarizar
é um tipo de segmentação onde você tem dois segmentos, então é uma binarização. Aqui você já tem a parte verde, é um segmento, toda essa parte verde. Esses segmentos eles não precisam ser contíguos, né? Não precisam ser um do lado do outro. Você tem uma parte vermelha, que seria um outro grupo aí de regiões da imagem. Você tem a parte azul, um terceiro grupo, e a parte preta, que é o fundo. Então você está fazendo uma segmentação em 4 grupos, em 4 segmentos, ou em 4 partições. Aqui nesse outro você tem, né, as veias aqui, ou artérias. Ele segmentou, marcou em vermelho aqui essa parte. Então de repente você vai analisar isso. Você já pode concentrar as próximas etapas no segmento de interesse seu. Então, para esse segmento, para poder separar os segmentos que te interessam e ignorar nas próximas etapas os segmentos, né, as regiões da imagem que não te interessam. Esses segmentos você pode pensar como sendo as regiões, né? Você vai pegar uma imagem e separar em regiões. E aí você tem uma série de algoritmos que a gente chama de algoritmos de segmentação. Mesmo depois de segmentar, né, você de repente tem lá o seu segmento, agora as suas regiões da imagem que te interessam. Mas você ainda, mesmo assim, você pode continuar com uma quantidade muito grande de informação. Aqui eu vou dar um exemplo de como isso é grande mesmo. Se você pegar 10 segundos de um filme, gravar 30 frames, né, por segundo, quer dizer, um vídeo, né? Um vídeo é como se fosse uma sequência de imagens estáticas, né? De fotos, né? Você pode imaginar assim. Então você está pegando 30 por segundo, que é onde trabalha a visão humana. Ela processa 30 frames por segundo. Ou algo próximo disso. Se estiver usando uma imagem colorida, né? Uma imagem colorida é como se fossem 3 imagens, né? Que você precisa combinar para chegar numa imagem colorida, em relação à imagem em tons de cinza, ou imagem em preto e branco. Então você tem aqui, eu fiz uma conta, né, esse vídeo de 10 segundos, né, de imagem colorida, cada imagem com a resolução de 10 megabits, você teria aqui 9 gigabytes de informação em 10 segundos de vídeo. Isso é muito número, né? É muita informação, e boa parte dessa informação pode não ser essencial para o seu sistema. Então aí entra uma outra fase, que é antes de você resolver o problema. Se fosse, por exemplo, reconhecer aqui o tipo do animal, você vai tentar transformar essa informação, pegar dessa imagem que você tem e extrair agora o que a gente chama, geralmente é um conjunto de números, algumas medições, você vai pegar dessa imagem e reduzir ainda mais, né, essa quantidade aí de pixels que a gente chama, né, que você tem na imagem, né? Quem usa câmera digital sabe, 10 megapixels, 12 megapixels, esse bando de pixels que você tem, você vai tentar agora reduzir isso, e nessa redução você quer manter o máximo de informação que seja interessante para resolver o seu problema. E aí você tem aqui, para ilustrar, 4 grandes grupos de atributos. Grupos a gente chama de atributos. Do pixel, né, você passa de cada desse monte de pixels, você vai extrair alguns números, algumas informações. Essas informações a gente chama, depois de extraídas, de atributos, né, que chama de extrair atributos. É pegar essa imagem agora e fazer medições aqui, transformações, de forma que você consiga, para a zebra, né, para o dálmata, ter um conjunto aí de atributos que seja suficiente para discriminá-los, nesse caso aqui específico. Aí você tem os grupos de cor, né, atributos relacionados à cor, né, a cor vermelha aqui, você pode pegar a cor média de uma determinada região. Você tem várias formas de representar cores. Você tem esse RGB, que é bem conhecido, né, vermelho, verde e azul, mas você tem Cielab, você tem dezenas de opções de como representar essa cor e de como transformar ou reduzir essa informação de cor a alguns poucos números. Você tem informações de contorno, né? Ao invés de trabalhar com a cor, você descarta a cor, mas tenta pegar informações aqui sobre quantas vezes você tem, quantas entradas você tem aqui, quantas curvas você tem, né? Quantos cantos você tem, qual é o alongamento dessa imagem, né? Se tem ângulos retos, né? Quantos ângulos
próximos a 90 graus você tem. Então tem uma série de, aqui de novo, dezenas de atributos que você pode extrair que estão relacionados com o contorno do objeto, né, com a forma do objeto, não com a cor. Textura é outra área que também tem uma série de algoritmos para extrair atributos. A textura, repara que ela não é nem cor, não é nem forma. Eu vou, através de um exemplo aqui, ilustrar o que seria essa textura. Tanto a zebra quanto o dálmata, eles são preto e branco, então você tem a mesma cor. Só que essas cores preto e branco estão distribuídas de uma forma diferente aqui no corpo do dálmata do que no corpo da zebra. Então aqui a diferença entre os dois então está na textura, né, da pele. E é isso que a gente chama de textura. E aí existem algoritmos que tentam capturar essa informação de textura. Aí um quarto grupo aqui, chama de extratores de atributos baseados em gradiente. Quando você tem uma imagem, né, pega aqui essa imagem aqui, você tem, quando você, tem um vídeo que eu falo mais sobre isso, né, mas essa variação aqui do escuro para o claro, né, se você pegar essa imagem e começar a visualizar ela de uma outra forma, com a parte escura sendo a parte lá embaixo e a parte clara lá em cima de uma superfície, né? Isso aqui, né? Essas variações aqui, você vê que tem partes do morro aqui que são subidas muito grandes, e aí você tem técnicas, isso aí está relacionado com o conceito de gradiente lá do cálculo, né? E você tem como utilizar essa informação para extrair atributos, né? Para reduzir a quantidade de informação e tentar. Porque você pega essa imagem, essa parte aqui, ó, não tem grandes variações, né? Agora, geralmente a informação interessante está nas variações, ou em alguns problemas está nas variações. Então, analisando o gradiente, você consegue, às vezes, extrair atributos interessantes. Então, isso é a extração de atributos. Agora, mesmo, né, na hora que você extrai atributos, você está reduzindo aí, né? Você está descartando, né? Pode estar descartando aí muitos pixels, ao invés de trabalhar diretamente com os pixels. Você extraiu e conseguiu agora reduzir aí a quantidade de números que você tem que trabalhar nas próximas etapas. Mas mesmo assim você pode querer reduzir ainda mais. Aí tem as duas outras etapas aqui que podem ser utilizadas. Uma que é a seleção de atributos, que são algoritmos, né, que tentam pegar lá, você extraiu 1000 atributos, né, da zebra, 1000 atributos do dálmata. Mas pode ser que desses 1000, para discriminar os dois, só tem 10 ali, 15 que interessam mesmo. Aqui nesse caso a cor, por exemplo, de repente você está extraindo atributo de cor para esse problema de forma que eles não vão ser relevantes na hora de discriminar. Então tem técnicas automáticas, né, de tentar selecionar desses 1000, 10, 15, 20, 100. Né, e você tem como fazer isso de forma sistemática, né, de forma que você consiga medir, né, se essa seleção está gerando o quanto de perda, né, na capacidade do seu sistema de acertar aí que tipo de animal é. Então você tem essa seleção de atributos. Você tem a redução de atributos, né, que você também faz uma diminuição do total de atributos que você extraiu, mas você faz essa redução combinando os seus atributos. Então você não vai simplesmente descartar atributos, você extraiu 1000, descarta 900 para chegar lá em 100. Você vai chegar em 100 atributos, mas esses 100 atributos vão ser uma combinação desses 1000 originais. Então você continua tendo que extrair os seus 1000, mas você consegue transformar esses 1000 em 100. Isso vai poder facilitar depois as outras etapas. Só que não é tão bom, né, no ponto de vista de redução, de economia e de processamento quanto a seleção, né, até essa parte. A seleção ela descarta 900, você simplesmente não precisa mais extrair esses atributos. Na redução você precisa extrair os 1000, desses 1000 você transforma em 100. Aí tem toda uma teoria por trás disso, aí, toda uma série de algoritmos, né? Uma área importante de análise discriminante, envolve muita estatística. Então tá aí, né, a parte de extração, seleção e redução de atributos. Rastreamento também se aplica, né, quando você tem um vídeo, né? Muitos dos problemas não envolvem vídeo, envolvem imagens estáticas, né? Agora alguns outros envolvem vídeos. Você poderia processar um vídeo, né? Uma maneira de fazer isso é pegar o vídeo e decompor em cada imagem e processar cada imagem separadamente. Só que fazendo isso, né, você pode estar perdendo informação importante. Para não perder essa informação é que existe essa parte de rastreamento, que são algoritmos que tentam aproveitar informação de como as coisas variam em relação ao tempo, né?
Então você sabe aqui, por exemplo, você precisa rastrear um carro, né? Então você sabe que um carro, ele está aqui numa rua, ele não vai pular de um frame para o outro, de um quadro para o outro da imagem, para essa região, daqui para cá. Então você pode, na hora de, por exemplo, procurar esse carro no próximo quadro, reduzir aqui a região que você vai utilizar para procurar esse carro no próximo quadro. Então é uma série de algoritmos para processamento de vídeo, né, que tentam combinar a informação que você tem aí olhando para um quadro só com informações que já você extraiu dos quadros, né? Quadro frame, isso aqui os quadros do vídeo, tá? O vídeo é uma sequência, né, de imagens, você pode imaginar, é uma sequência de fotos. Então aquelas que você já analisou, você tenta aproveitar também informação do passado para tentar identificar na imagem atual onde é que está o seu objeto de interesse. Por exemplo, rastrear pessoas. Aqui um camundongo, né? O camundongo está andando, você precisa dizer em cada frame, cada quadro, onde é que está esse camundongo. Você poderia fazer em cada quadro separadamente achar o camundongo, mas você está perdendo a informação do passado. Se você sabe onde é que ele estava no quadro passado, essa informação pode ser interessante para saber onde ele vai estar agora. E você pode ter informação também sobre o próprio objeto, né? O comportamento do objeto pode te dizer alguma coisa. Então esses algoritmos de rastreamento te possibilitam combinar informação, né, da dinâmica, né, do seu objeto, de como ele se comporta, varia em relação ao tempo, com informações do que você está observando no quadro atual, no frame atual. Então toda essa área aqui a gente chama em visão computacional de rastreamento, que tem aí seu algoritmo tipo filtro de partícula, filtro de Kalman, então tudo nessa área. E aí a última etapa aqui, que seria de reconhecimento de padrões. Aqui eu estou dando um exemplo para ilustrar como isso não é simples. O ser humano ele é muito bom nisso, em reconhecer padrões. Ele tem aí um cérebro aí bastante sofisticado, faz isso parecer fácil, mas quando você pega um computador e tenta reproduzir, você percebe que é um problema extremamente complexo aqui. Então é só um exemplo, tem um dálmata aqui nessa figura. Tem um dálmata, tem uma árvore que tem algumas folhas, e você consegue, observando, aqui está a cabeça dele, aqui estão as patas. Mas você não tem informação de cor aqui, você não tem nenhuma linha delimitando aqui o próprio dálmata. Você não tem uma linha aqui. Você tem um monte de mancha preta e branca e o cérebro humano consegue pegar e reconhecer o padrão, né? Reconhecer o padrão que seria o nosso padrão aqui, seria o cachorro, né? Se o problema fosse esse, né? Onde é que está o cachorro nessa imagem? Então, o nosso padrão a ser reconhecido é o cachorro. E a parte de reconhecimento de padrões oferece técnicas, algoritmos aí para você tentar automatizar essa tarefa de reconhecer padrões. Aqui mais alguns exemplos, né, de como, né, essa imagem aqui é interessante. Ela tem várias pessoas. Aqui tem uma pessoa, tem uma cabeça, tem uma senhora aqui. Aqui tem uma série de problema de reconhecer faces, né? Tem faces aqui, são 9 pessoas parece que tem aqui nessa imagem. E o cérebro humano consegue identificar, algumas com mais ou menos facilidade. Tem um triângulo aqui, ó, reparem. E você reconhece. Aqui você tem imagens ambíguas, né, dependendo de como você olha. Então, fazer um sistema para reconhecer padrões, né, no nível que o ser humano faz, né, ainda é extremamente complexo, a gente ainda está bem longe disso. Mas a gente consegue, para problemas específicos, delimitando bem o problema, escolhendo bem as imagens, fazendo a segmentação, a gente consegue resolver. E a gente já tem aí no mercado sistemas que reconhecem padrões dentro de determinadas restrições, né? Reconhecer faces, né? O próprio Facebook e Google, você tem sistemas de reconhecimento de padrões, sistemas de visão computacional envolvendo reconhecimento de padrões bem sofisticados já à disposição, que consegue identificar, por exemplo, que tem um rosto, né? Quantos rostos tem numa imagem. Esses são problemas de reconhecimento de padrões. E aí tem um conceito importante aí em reconhecimento de padrões, que é de invariância. E invariância é muito interessante, vai depender também do problema, que o seu sistema seja invariante, pelo menos alguns tipos de transformações. Então a gente fala de invariância e a rotação 2D, quer dizer, você tem que reconhecer o carimbo aqui. Se você faz uma rotação, né, de 60 graus, 70 graus, seu sistema não pode falhar. Ele tem que ser invariante a rotações, né, ele tem que continuar funcionando. Mudança de escala, né,
Se você aproximar a câmera, o objeto vai aumentar de tamanho, vai mudar, vai aumentar, se você afastar, vai diminuir. Então isso, invariância e escala, quer dizer, é um sistema que é capaz de continuar funcionando, reconhecendo aquele padrão, mesmo quando você se afasta ou se aproxima demais da câmera. Translação, ele muda de local, né? O seu objeto passou de um local para outro, ele tem que continuar funcionando. Então, ele diz que é a invariância e a translação. Aí tem algumas operações geométricas, né, que a gente define, né? São operações que vão além, né, da rotação, escala e translação, mas também não são o que a gente chama aqui de deformações gerais, né? Você tem aqui um objeto, de repente é um corpo deformável, ele pode, aqui já não é uma simples rotação, né? Não é escala em translação, são transformações bem mais complexas, mas que você, dependendo do problema, tem que ser capaz de lidar com isso. O seu sistema quer reconhecer um corpo humano, o cara abre o braço e ele não reconhece mais o corpo humano, então aí já, dependendo do problema, seu sistema já não é útil. Mudança, invariância em relação à mudança na iluminação, isso aqui também é interessante. Você muda, aqui está uma parte mais clara e mais escura, você precisa contar aqui esses objetos. Seu sistema tem que ser capaz de acertar tão bem na parte escura quanto na clara. Então, ele tem que ser capaz de funcionar bem, mesmo quando existem mudanças na iluminação, né? No tipo de câmera, no tipo no ângulo da iluminação, né? E aí tem toda uma série aí de operações que acontecem em relação aos objetos, às imagens, que era importante que o sistema de reconhecimento de padrões seja capaz de... O ser humano, ele é muito bom nisso, ele é invariante a tudo isso que eu falei, né? Ele é capaz de fazer reconhecimento de padrões independente do ângulo que você olha para o objeto, ele é muito bom nisso. E aí tem dois grupos aí de técnicas, existem mais, mas eu vou me concentrar em dois grandes grupos de técnicas de reconhecimento de padrões. Uma que é chamada de casamento de modelos. Então, basicamente você tem um modelo do que você quer reconhecer, né? E você vai vasculhar a sua imagem e vai tentar ver onde esse modelo se encaixa. Se esse modelo, né, se encaixou, aqui nesse exemplo aqui, você quer encontrar a letra K. E essa aqui é a imagem de entrada que você precisa encontrar a letra K aqui. Então você guarda lá uma imagem da letra K, pega essa imagem e vai comparando com cada pedacinho dessa outra. E onde se encaixar essa imagem, se encaixar bem, onde houver o casamento, você reporta para o seu usuário, encontrou a letra K aqui. Parece simples, só que não é. Porque a letra K pode aparecer de maneiras diferentes. Isso aqui seria simples se você não precisasse ser invariante as transformações, né? Então pode acontecer da letra K aparecer bem diferente disso, daquela imagem que você tem gravada. Então, e aí você tem que encontrar mãos, né? Você pode encontrar uma mão na imagem. Aí você tem esse modelo aqui, ó, essa mão aqui, você tem só essa mão aqui. A hora que você vasculhar essa imagem procurando uma mão, você não vai em nenhum lugar encontrar um casamento disso, porque a mão pode aparecer de formas diferentes. E aí você tem uma série de formas de tentar contornar isso, de algoritmos, de técnicas. Então, casamento de modelos, você tem que... Não basta ter uma imagem e tentar varrer ali e achar que isso vai funcionar. Dificilmente isso vai funcionar ou vai ser útil para um problema real. E aí vem, né? Então não vão guardar só uma imagem, guarda várias. Ou extrai alguns atributos dessa imagem e guarda esses atributos. Então a primeira decisão que você tem que tomar aí num casamento de modelos é qual vai ser o seu modelo, né? Como é que você vai representar esse modelo que você quer procurar depois na imagem. Depois, que atributos você vai atrair desse modelo na hora de comparar, né, o seu modelo com a imagem. Você está varrendo a imagem para procurar, como é que você vai comparar esses dois caras? O que você vai comparar? Você pode extrair alguns atributos. Vamos pegar só a informação de textura ou de forma e comparar isso. E aí a terceira questão importante aqui, como é que você vai medir a similaridade? Como é que você vai dizer, né, que o K, qual a distância da letra K para a letra T? Né? Quando você está varrendo isso aqui, calculando se são similares ou não. A gente está acostumado aí com distância euclidiana, né? Mas geralmente só isso não é suficiente. Aí você tem várias formas, né? Várias maneiras de pegar dois objetos ou dois pedaços de uma imagem, pegar, né?
e chegar num número aí que esteja relacionado com a similaridade entre esse objeto que você está procurando e esse pedaço da sua imagem. E aí você tem também formas de calcular essa distância. Dependendo da medida, a gente chama isso de medida de similaridade, você pode conseguir ou não resolver o problema. Então é a questão. E aqui só para ilustrar como isso aqui eu coloquei aqui alguns tipos, exemplos de modelos que você pode usar. Então são centenas de modelos que você pode testar para resolver seu problema. São centenas de atributos e são centenas de milhares, ou na verdade são infinitas medidas de similaridade. Você pode criar infinitas medidas de similaridade para comparar, né, dois objetos ou dois pedaços de imagens. Então você tem aqui, depois você vai dar uma olhada nisso, que quadrado, Minkowski, divergência, são alguns exemplos de medidas de similaridade. Então aquilo que parecia muito fácil, né? Pô, guarda uma imagem, sai varrendo aqui uma imagem com a outra e compara as duas e vê em que região, né, você encontra aqui um casamento. Parece fácil, mas é complicado, e é por isso que existem um monte de técnicas e algoritmos que são estudados. E nenhuma dessas aqui funciona para qualquer problema. Você vai ter que explorar isso, testar, medir os resultados, ver se está funcionando bem, testar várias dessas, testar várias medidas, vários modelos, atributos. Então a área de visão computacional envolve muito essa parte empírica, tá? Porque ainda a gente não chegou ainda nesse algoritmo aí que o ser humano tem aí, que é tão flexível e que consegue resolver tantos problemas. E aí o segundo grande grupo aí de técnicas de reconhecimento de padrão a gente chama de aprendizagem de máquina. Então nesse caso, aqui é o último slide, né? Você vai, aqui mais especificamente, aprendizagem de máquina que a gente chama de supervisionada. Então seu problema aqui, vamos supor, seja reconhecer defeitos em couro. Então você tem que um risco no couro, você tem que uma região que está sem risco. Você quer que seu sistema consiga identificar, pegar uma parte dessa imagem e dizer, não, aqui tem um risco, aqui não tem. Na aprendizagem de máquina, ao invés de você tentar construir o algoritmo que resolve o problema, você vai ensinar a máquina a resolver o problema. Então você vai pegar agora uma imagem, ou várias imagens de couro, e vai recortar pedaços dessa imagem onde tem um risco. E vai montar lá um banco de dados, né, onde você tem um monte de imagem de risco e tem um monte de imagem de couro sem risco. E aí você tem algoritmos que pegam esses exemplos, né, que você deu de imagem sem defeito, com defeito, e ele vai aprender, a partir desses exemplos, a identificar um risco, em que região você tem um risco na imagem. Isso você pode ter, de repente, são 5 ou 6 tipos de defeitos. Você quer reconhecer o tipo do boi olhando para o couro, você quer reconhecer a espécie de peixe, isso é aplicável aí para uma série de problemas. Você tem dezenas, de novo, centenas de algoritmos diferentes de aprendizagem de máquina. É uma área em si, né, chamada aprendizagem de máquina. Você tem livros de aprendizagem de máquina. Aqui é só uma noção muito superficial sobre o que é isso, para você ter uma intuição aí de quais são as etapas aí do sistema de visão computacional. Então é isso. Eu espero que isso aqui é uma visão bem geral, bem superficial, mas só para você pelo menos conseguir aí se cruzar com esses termos, né? Ter uma ideia do que é, né? Captura de imagem, armazenamento, transmissão, calibração, melhorar, detectar bordas, estereoscopia, a segmentação, né? Extração, seleção, redução de atributos, rastreamento e o reconhecimento de padrões. Que essas técnicas, né, é bom enfatizar que não são só aplicáveis a problemas de visão computacional envolvendo imagens, né? Você tem reconhecimento de padrões para texto, para som, né? Mas é uma área importante, bastante importante. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só postar aí sua dúvida no site da disciplina ou então no próprio YouTube. Até mais.